por isso que eu falo, gente, esses cortes que eu, né, faço, que a história fez, é uma referência, um porto seguro. Então, veja, não dá para pagar, né, de um momento para outro, mesmo que seja relativamente longo, você não pode apagar aquela mentalidade religiosa. Mas veja, é uma obra religiosa, mas ela tem uma estética racional, uma estética, né, do Renascimento. Eu vou colocar algumas obras para comparação, porque aí vai ficar mais fácil ainda você visualizar o que eu estou falando. Olha, por exemplo, essa obra produzida na Idade Média. Você notou, gente? Então, não havia, né, por exemplo, noção de perspectiva, que eu chamei a atenção, né, quando eu falei das paredes reais, enfim, ou mesmo que fosse, né, só a perspectiva do próprio quadro. Então, na Idade Média, não, era mais chapada a pintura, né, não tinha essa, como disse, essa perspectiva do tamanho das figuras. Legal? Ou seja, quando nós discutimos a Idade Média, nós vimos é uma sociedade hierárquica. E a obra de arte, né, ela também é influenciada por essa ideia, né, por essa concepção. Vou colocar aqui mais uma vez para a gente ver juntos, tá? Então, os nobres, né, são representados de forma maior que, por exemplo, os músicos. Tá? Como eu disse, não tem uma noção de perspectiva, dava para perceber bem vendo o tabuleiro de xadrez e assim por diante. Já nessa obra renascentista, você percebe, olha, existem 6 apóstolos de cada lado, formando 2 grupos de 3. O Cristo está formando um triângulo equilátero, símbolo da razão. Existe uma perspectiva no quadro. O Cristo está do mesmo tamanho, por exemplo, dos demais apóstolos, né? Ou seja, uma preocupação então naturalista, retratar a realidade como ela é, e assim por diante. Aqui dá para você perceber que a perspectiva da parede real acompanha a perspectiva da pintura. Então, veja, apesar de ser uma obra, então, religiosa, como eu disse, agora acho que ficou mais claro para você, uma estética racional, né, científica, que estava prevalecendo naquele momento histórico, que foi, né, depois chamada de Renascimento. Agora, havia, né, pessoal, assim, vamos dizer, uma visão, então, preconceituosa sobre a Idade Média, sim, né? Mas você pode fazer isso, legal? Nós vamos dar vários exemplos, né, de que na Idade Média também você tem uma riqueza, seja no campo artístico ou cultural e assim por diante, legal?